Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos iniciando mais um Momento Jurídico, aquele encontro semanal que estamos mantendo há mais de um ano, onde eu tenho procurado, dentro da nossa sociedade, dentro do nosso ambiente social, trazer pessoas que realmente têm um valor informativo, têm um padrão de comportamento e que venha nos trazer sempre mensagens boas, mensagens de alta confiabilidade. Hoje nós estamos trazendo, eu explico logo, quando eu conversei com ele a primeira vez, nós fixamos 3 entrevistas tratando de momentos diferentes, momentos diversos de sua vida, porque ele é, na minha concepção, um exemplo a ser observado por todos nós alagoanos, pelo seu comportamento, pela sua conduta, pela sua dinâmica de vida. E está hoje conosco aqui para fazer a terceira parte, que é o Dr. Murilo Mendes, esse eminente alagoano que nos orgulha e que eleva a nossa terra. Ele está vindo aqui para conversar. Hoje nós vamos pegar como segmento de sua vida a parte dele em que ele atuou politicamente no sentido de política partidária. Nós vamos ver como eram as eleições naquela época, como as pessoas se comportavam. E vem o momento porque o nosso país está passando por uma quadra de dificuldade, mas que nos causa extrema perplexidade. Nos deixa realmente assustados e envergonhados, essa que é a expressão. Todo brasileiro que se respeita, que se preza, hoje se sente envergonhado. Eu, pelo menos, me sinto envergonhado. Eu não me sinto inferior a ninguém nesse planeta, nem aos norte-americanos, nem os ingleses, ninguém. Mas realmente eu estou envergonhado como as coisas estão acontecendo no nosso país. Mas fiquemos por aqui. Doutor Murilo, quero agradecer a sua presença. Nós conversamos e o senhor disse, não, eu vou acertar um dia e finalmente nós acertamos, o senhor está aqui. Doutor Jerônimo, eu que agradeço por mais esta oportunidade que eu tenho de expressar meus sentimentos, os meus credos, enfim, a minha jornada de vida nesse nosso estado querido e tão espezinhado das Alagoas. Né? Mas olha, doutor Murilo, quando eu digo sempre, eu falo em nome da equipe, perdão, e falo em nome da nossa televisão também, da nossa casa, que é a TV Mar, Canal 25. Então nós é que nos sentimos regozijados e elevados com a presença do senhor aqui em nosso ambiente. Vamos tratar de diversos assuntos e eu quero deixá-lo à vontade para que o senhor possa emitir sempre de forma verdadeira o seu sentimento e o seu pensar. Eu pergunto logo, doutor Murilo, o seguinte, quando é que o senhor começou? O senhor tem uma vida bem interessante com relação a certas circunstâncias. Quando é que o senhor começou, ou quando é que o senhor começou a tratar sobre política? Que o senhor, na sua memória remota, quando é que o senhor começou a se interessar por política? Eu vou ser pleonástico. Sim. Eu comecei no começo, na Praça Arraiol. Ali nós éramos políticos idealistas. Que idade mais ou menos, doutor Murilo? 9, 10, 11 anos, por aí. Depois eu palmilhei os grêmios das escolas secundárias, depois os diretórios já do ensino superior. Eu fui presidente do diretório de Direito no segundo ano. E isso foi uma anomalia, porque só era candidato e só se elevia alunos do 4º ou do 5º ano. Então foi uma conquista paulatina que envolvia uma série de circunstâncias e, para mim, a mais importante, veja só, não foi a política, foi a esportiva. Eu ganhei o diretório de Direito com o esporte, pelos esportes. O senhor praticou vários esportes, né, na juventude? Já participei, eu fui voleibolista aqui, fui jogador de futebol, fui jogador de futebol do salão, corredor, sempre gostei do pedestrianismo. Ô, doutor Luiz, só uma passagem interessante que nós conversamos.
E o senhor falou que o precursor de tudo isso foi o senhor, seu pai, né? Foi. Eram pequenos ainda, ele incentivava a praticar o esporte. Meu pai era um homem atarefado, mas de uma vocação atlética imensurável. Veja, quando ele não tinha o trabalho dobrado madrugada à frente, ele acordava cedo, isso quase todos os dias. Certo. E nos levava para a praia da avenida, que era uma praia cristalina. Você sacudiu uma moeda de R$ 400 naquele tempo, ela ficava do tamanho de um beiju. Grande, água límpida, pura. E ele marcava uma linha central e corria para um lado, corria para o outro, marcando linhas da mesma profundidade, da mesma distância. E fazia com que os filhos disputassem, cada qual, o melhor tempo. E depois nos reunia para ver numa competição de mesmo quem era que melhor estava situado. Então aprendemos. E o que é mais importante, doutor Jerônimo, isso foi uma filosofia de vida. A vida não é um sonho maravilhoso. A vida é, na realidade, uma labuta, uma luta intensa que os fracos não conseguem vencê-la. É verdade. Ô, Murilo, interessante isso. O esporte, eu vou usar uma expressão, o senhor me corrija se eu estiver equivocado. O esporte lhe deu inicialmente o prestígio, essa que é a expressão, necessário para que o senhor pudesse competir politicamente, já começasse no que se chama no enfrentamento político, né? Na faculdade ainda. Tanto na faculdade, certo, quanto na Praça Arraiol mesmo. Na Praça Arraiol. Nós tínhamos de gostar do esporte e ser o melhor, ou ser bom no esporte. Doutor Murilo, mas na nossa pracinha, o senhor com 9, 10 anos de idade, o senhor começou a ter contato com o que se chama, vamos chamar de conceitos políticos. Como é que se dava isso, hein? Se dava o seguinte: primeiro eu fui criado ouvindo a BBC de Londres, as notícias de guerra, o fuso horário completamente distinto, mas aquilo tanto interessava meu pai por imposição profissional, funcional, porque essa liberação de navios, o trânsito pelo Atlântico Norte ficava quase inviabilizado pela frota de submarinos alemã. Certo. E a mim me interessava não como um espectador da vida, mas um partícipe dessa vida. Eu cedo despertei para a necessidade de cada um de nós conquistar um lugar específico da sua vida, da sua história. Como é que se deu, doutor Murilo, em quais circunstâncias ocorreu a primeira filiação partidária do senhor? Porque o senhor foi secretário de Estado, o senhor exerceu várias funções aqui, mas eu quero conversar com o senhor sobre o que se chama de vida partidária. Em quais circunstâncias se deu a primeira filiação partidária do senhor? Olha, eu sempre fui um homem que me norteei pelos bons exemplos. Pelo menos aqueles exemplos que me pareciam ótimos e salutares. Certo. Eu, quando era ginasiano ainda, pré-vestibulando, eu tinha um entusiasmo específico por um professor de matemática do Colégio Batista Alagoano, onde eu fiz a minha formação humanística e até filosófica. Portanto, esse professor chamava-se Aurélio Viana da Cunha Lima. Alagoano, que viera a ser senador da República, senador federal, por conta do estado de Alagoas. Certo. E depois ainda, outro feito, senador pelo estado da Guanabara, recém-criado. Então, esse homem era Aurélio Viana da Cunha Lima. Esse homem era o craque
do conhecimento regimental das duas casas e do regimento comum às duas casas. Eu me louvei muito dele, doutor Jerônimo, na minha vida parlamentar, para fazer-me ouvido, pelo menos. Certo. Porque quem tem a norma regimental na mente, ele sabe se dirigir, sabe caminhar. Eu, antes de tomar posse, depois de eleito, eu estudei aqui 2 meses o regimento da Câmara, o regimento do Senado e o regimento comum. Por que o do Senado? Não era porque tivesse vontade de ser senador, é porque ele era fonte subsidiária. Ah, certo, perfeito. Como, em última instância, o regimento comum. Comum. E eu os aprendi, graças a Deus. E o senhor se filiou a que partido inicialmente? Inicialmente, por conta dessa minha admiração, ele era senador eleito pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB. E eu militei e até fui candidato a vereador numa oportunidade, recém-passado para o ensino médio. Eu fui candidato de um grupo e não levei a termo Certo. a esta candidatura a vereador de Maceió, porque eu tinha uns compromissos formais e de honra de, se um determinado companheiro de lides fosse registrado, que havia uma celeuma, Certo. eu simplesmente me afastaria, porque o pessoal dele fez a campanha dos dois, como dois no mesmo nível de aceitação. Então, vieram me cobrar, eu disse, 3 dias já está lá o meu pedido de desistência. Não sofri. O senhor sempre procurou ser muito coerente, né, doutor Murilo? Olha, eu vou dizer uma coisa a você. Eu acho que a segurança da fragilidade, deixa estar para ver como fica, não conduz a nada. Ela é fátua. Ela é uma coisa que se desaprega na atmosfera. Eu sempre fui um homem de princípios. Então, eu tinha princípios basilares que me davam um certo conforto. Conforto, né? E uma certa justificativa para determinadas posições, que não eram sectárias. Ô, doutor Murilo, me diga uma coisa, uma curiosidade que eu tenho, porque eu vim começar a entender as coisas do nosso país após os meus 15 anos, 16, 17 anos. Eu comecei vendo, evidentemente, em casa, né, o jornal, vendo os comentários do meu pai, etc, etc. E eu fico realmente, eu fico confuso, essa que é a expressão, porque eu não vi o que estou vendo hoje. E é isso que eu quero depois conversar com o senhor com mais profundidade. Quando, naquela época que o senhor começou a entrar na política, havia conversas subreptícias? Em menor dose. Mas havia essas conversas já? Apenas eram as exceções. Exceções, né? Hoje, eles são a regra. É até uma política de sobrevivência. É verdade. Agora, o que eu acho é o cinismo. Me desculpe a ênfase que eu dou. Daqueles que compram com o nosso dinheiro. Nós estamos vendo isso aí todos os Que dias. botam agora. preço a maior nas suas obras para dividir com esses facínoras que destituem o mandato popular. Doutor Murilo, eu trouxe uma obra que eu li já há algum tempo, o senhor deve conhecê-la, e eu vou submeter ao senhor uma posição desse brasileiro ilustre, que é o Afonso Celso. Ele foi deputado federal no Império, ele foi deputado no Império. Mas ele escreveu 8 anos de parlamento. Isso é um clássico nacional. Mas me chamou a atenção, ainda aqui no prefácio, quando o prefaciador, ele cita uma colocação do deputado Afonso Celso, que eu queria
que o senhor fizesse um comentário aligerado. O Afonso Celso diz na obra dele, né? 8 anos de parlamento. E que a gente pode trazer numa evolução sociológica para os dias de hoje. Diz Afonso Celso: já se disse que no Império as eleições eram ilegítimas. Ele está dizendo, já se disse que no Império as eleições eram ilegítimas. Entretanto, a representação tinha qualidade. Diz ele, se as eleições eram ilegítimas, eu posso assegurar que as representações tinham qualidade. E continua. Anotem-se reiteradas manifestações do autor declarando a modéstia pecuniária dos colegas. Ele diz, né? Eleição ilegítima, mas a qualidade era boa, e também a modesta condição pecuniária dos colegas. E aí arremete, né? Em suma, em uma de suas observações a respeito, afirmou: a verdade é que eram todos pobres. A política até então nunca enriquecera ninguém no Brasil. E aí eu pergunto ao senhor, doutor Murilo, como é que pôde haver, como é que pôde existir essa degradação? É possível se identificar fenômenos, condição ou condições que fizeram com que um ambiente político se tornasse tão deletério assim? Eu acho uma afirmação muito categórica. Embora ela tenha respaldo na própria história. O Afonso Celso foi um dos maiores dos nossos pensadores. Mas eu sempre me coloquei numa posição que os latinos diziam: omnia definitia periculosa est. Toda definição é perigosa. Portanto, eu tenho receio do sectarismo, do fanatismo. Não é uma regra. Naturalmente, a casta em que os mandantes do império iam buscar os seus quadros políticos era bem estreita. Era reservada a pouquíssimos. E o restante era o restante. Era saldo que não se vendia. Então, eu sempre fui mais vocacionado, mais adepto de correr o risco até da imperfeição do mandato popular, do que de tê-lo concentrado numa minoria brilhante, mas que tinha os seus próprios objetivos e que não sentiu na própria pele os problemas que se generalizavam na multidão dos súditos de então. Doutor Murilo, o senhor sempre observou o conteúdo programático. Eu não sei se isso tem alguma validade. Eu acho importante, por exemplo, nós temos uma legislação que ela norteia a magistratura, que é a nossa LOMAN. Então, eu sou uma pessoa que eu observo sempre o estatuto, né, de cada instituição que eu estou me vinculando, eu estou tendo contato com ela. Os partidos não são diferentes. Eu já ouvi críticas enormes, inclusive maldizendo do conteúdo programático. O senhor observava o conteúdo programático? Falou, eu vou entrar nesse partido aqui, eu quero ver o conteúdo programático dele. O senhor valorizava isso, doutor Murilo? Olha, honestamente, não. Não porque os partidos, você não distingue um do outro. Pois é. Eles não têm uma programática, eles não têm uma filosofia, eles não têm uma política econômica, eles não têm metas distintas umas das outras. Agora, o doutor Roberto, doutor Jerônimo Roberto, o pior de tudo é que eu já cheguei à evidência de que a causa não é a existência dessa do trupe. Conteúdo programático ou não, né? A causa é o povo. O povo está sendo, vamos dizer assim, não é domado, está sendo amolecido
para não tomar conhecimento disso e votar por coisas que você dizendo até que não é nem para acreditar. Votar por uma chinela japonesa, uma sandália japonesa, por uma garrafa de cerveja, uma armação de óculos. Um par de óculos e tal. Então você vê que o povo se mantém como plebe que existia na monarquia, no império e hoje na democracia. Agora, você tem, na realidade, vultos, sempre teve, vultos notáveis que não se acomodam, que correm risco, que não pensam para aqui e agora e para ele. Então, esses são os mártires e aqueles que ficam pelo caminho. Doutor Murilo, na época que o senhor iniciou na política, aqui em Alagoas, eu vou explicar por que a pergunta. Porque a expressão, o nome propina, ele já está começando também a me incomodar, porque de tão repetido esse vocábulo está me incomodando. É a mesma coisa, corrupção. Eu acho o nome feio, corrupção. Eu acho o nome feio, corrupção. E propina, feio também. Aí eu pergunto, quando o senhor iniciou na política, havia essa veemência, essa divulgação? Não. Corrupto, propineiro, havia isso? Não. O que é uma praga generalizada... A expressão é uma praga. Antigamente era uma exceção que se expandia. Mas eu conheci no Congresso Nacional, quero dar o testemunho, naipes de homem da melhor condição humanística, da maior honestidade intelectual, filosófica e política. Aprendi com muitos dos meus companheiros da época. E não tinha esse mar de lama, essa miséria que a gente vê. Essa coisa que você não consegue... Foi pior que não é só o político está arrasado. Mas eu vejo sem cerimônia, o cinismo do empresário que vai dizer que deu propina A, B, e sabendo que ele deu para ganhar dinheiro nas costas disso. Quer dizer, ele é um elemento nocivo à sociedade, a empresa dele não. Mas ele é o elemento nocivo. Então, deixa eu dar um rápido testemunho ao senhor. Eu estive, há uns anos atrás, numa cidade aqui do sertão de Pernambuco, chamada Petrolina. E Petrolina tem uma matriz, não sei se posso chamar de catedral, uma matriz em estilo gótico. E aqui, em toda cidade que eu vou, eu tenho essa curiosidade de ver as coisas interessantes da cidade. E entrei nesse monumento, nessa edificação que é a matriz de Petrolina. E está lá. E me chamou a atenção que numa parede tem uma pedra de granito, uma pedra grande. E eu fui olhar o que era aquilo ali. E era a demonstração do que foi gasto na construção daquele prédio religioso. Agora, o que me chamou a atenção mais ainda é quem estava assinando embaixo. Norberto Odebrecht. Aquela igreja, ela foi construída em 1928, num sacrifício monumental. E aquela pedra de granito foi um presente que o Norberto Odebrecht, pai desse cidadão, que com a maior sem cerimônia diz das falcatruas que ele participava, que isso ainda vai ser objeto de uma análise crítica mais profunda, pois o pai dele ofertou para a igreja, claro, para o clero e para a posteridade, a demonstração dos gastos naquela edificação. Norberto Odebrecht me chamou a atenção. Olha, eu folgo muito em saber disso, porque eu considero Petrolina e Juazeiro da Bahia os dois polos de inteligência política, de boa política econômica. A irrigação inteligente assegura safras continuadas, tanto em Petrolina
como em Pedra. Então você há de ver que este é o berço civilizatório deste resultado. Antigamente, o velho pai do Emílio e avô do outro que está aí, não exercia essa atividade marginal. Pois é. Os homens eram, sei que o naipe era bem menor, mas eram homens, como eu vou dizer, eu ouvia muito dizer meu pai, que o cabelo de um bigode valia como aval para muita coisa. O doutor Murilo, não perca seu raciocínio. Quando eu estive lá, fazia um calor infernal, uma coisa, sabe, eu próprio, apesar de ser nordestino e conhecer o sertão, eu realmente me incomodava aquele calor. E o que me chamou a atenção é que o engenheiro contratado pelo senhor Norberto Odebrecht, o engenheiro, era um alemão. E eu me questionava como é que esse homem pôde sobreviver. Esse homem veio lá da Alemanha comandar a construção desse templo, e como é que ele aguentou aqui esse calor, como é que ele não se desmanchou? Você tem vários exemplos de estrangeiros aqui, nesse desbravamento inicial dos nossos sertões. Aquela região do Sertão São Francisco é uma região muito acre, de difícil manuseio, e a prestabilidade dela para as culturas agrícolas é praticamente inexistentes. Então foi preciso homens desta estirpe despertar outros tantos. Olha, eu sou um fã incondicional de Delmiro Gouveia. Os defeitos dele, o conquistador que ele era, jamais interferiu. O truculento também, dizem no truculento. Já truculento, era um homem forte, mas tinha de enfrentar, era na Bahia. Chamam-no de o Mauá do Sertão. O Mauá pois o Delmiro Gouveia, ele plantou no Nordeste, nas Alagoas, na Bahia, um hino de redenção ao Brasil, a um Brasil industrializado, que pudesse dar condições amenas de vida ao seu povo. Portanto, Delmiro é um pioneiro, e os pioneiros que devem ser cultuados. Mas ele era humano também. Doutor Murilo, vamos fazer uma pausa. Pois não. E na nossa volta eu quero tratar de assuntos, e já estou adiantando, com a maior contundência. Eu vou querer saber da passagem do senhor pela Câmara Federal, quero saber de como se deu a candidatura do senhor, quero saber das verbas que sustentaram a sua candidatura, para ele fazer um cotejo com o que está acontecendo hoje. Porque ele digo, doutor Murilo, com toda honestidade, me incomoda. Você vai ficar estarrecido com o que eu vou dizer em termos de verbas. Volto a dizer para o senhor, eu não me sinto inferior a ninguém. Agora, me envergonha. Me envergonha. Meus amigos e minhas amigas, não saiam, porque nós voltamos já com essa conversa séria, sobretudo séria e verdadeira, com o doutor Murilo Mendes. Até daqui a pouco. Olá pessoal, preparamos para você um super aulão online para o concurso da UFAL, com resolução de questões e muitas dicas que vão fazer a diferença na sua aprovação. Disponibilizaremos essas videoaulas 2 dias antes da prova, nos dias 19 e 20 de agosto, com material em PDF, para que você possa fazer a revisão de forma mais tranquila e chegar afiado na hora da prova. Preparamos também o super aulão presencial, que acontecerá neste sábado, dia 20 de agosto, véspera da prova, a partir das 8 horas da manhã. Venha para cá, estamos juntos, a hora é agora. Faça já a sua inscrição. Mais informações,
www.alagoascursos.com.br ou pelos telefones 3326-1227 e 3336-5864. Alagoas Cursos, preparando para vencer. A CL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a CL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004. O Borrachão você já conhece. Aqui você encontra uma infinidade de produtos sempre com o menor preço. Dá uma olhada. Compressor de ar da Pressure, 24 litros, 116 libras, por apenas R$ 749,90. Tem ainda aspirador industrial da Ride, por apenas R$ 549,90. E na linha automotiva ainda tem para-brisas a partir de R$ 219,90 e você não paga a mão de obra. Corre pro Borrachão, 3336-4646. Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos retornando aqui com o Dr. Murilo Mendes e sempre agradecendo a honrosa audiência dos senhores e das senhoras. Dr. Murilo, como já dissemos anteriormente, é um homem que tem o que se chama de experiência de vida. Ele viveu intensamente, num determinado momento da sua vida, a atividade político-partidária. E nós vamos conversar com ele sobre isso. E, doutor Murilo, a primeira ordem de indagação que eu faço ao senhor é o seguinte: como é que se deu a candidatura do senhor a deputado federal? O senhor, o senhor não se auto-lançou, sou deputado federal. Isso aí teve que passar por uma convenção, por um partido? Olha, doutor Geraldo, ninguém chega aos quadros políticos sem se insinuar e sem tomar iniciativa. Ninguém chega, desce do céu ou das nuvens e se consolida político partidário, da engrenagem partidária. Eu era, na época, administrador. Eu era secretário da Educação e da Cultura do Estado de Alagoas. No governo de Valtor Agi, diga-se passagem, no primeiro mandato dele, que foi profícuo ao extremo, e esse era o bar em que a revolução pescava os seus candidatos, aquelas pessoas que mais se sobressaíam, que mais se tornassem exemplares. Certo. E isto me levou à condição de candidato ao governo do estado de Alagoas. Ao governo? Ao governo. Eu vi aqui o senador, presidente da Arena, veio me entrevistar, porque era assim que a coisa se... E o Nivaldo me estimulou a isso, e depois compromissos maiores com o Palmeira, com o Guilherme, que era muito mais antigo em termos políticos que o meu, porque os meus com o Nivaldo eram da infância e juventude, mas no canal de esporte, de estudos. Então,
Divaldo se pronunciou pelo Guilherme. E eu fiquei ao Deus dará. O próprio ministro Ney Braga me desaconselhou a ser candidato a governador, porque ele mesmo ia apoiar o Ministro da Guilherme Educação. por causa da amizade dele com o senador Rui Palmeira. Palmeira. Portanto, eu me vi no mato sem cachorro e me insinuei tranquilo. Aliás, eu não estava tranquilo, eu estava desesperado, eu estava mal-humorado, eu estava agredido. O senhor se sentiu desprestigiado? Totalmente o desprestígio, sempre que possível aparecia. E as perseguições nas minhas peregrinações pelo interior, quando eu ia a serviço, inaugurar escolas, ampliar a escola, fechar convênios para formação de professores, enfim, tudo isso eu fui e resolvi não ser candidato a nada e ser simplesmente ex-secretário e abandonar a vida política, frustrado, é certo, e cuidar da minha vida profissional, que eu tinha já minhas experiências como advogado. Pois bem, numa dessas últimas oportunidades, eu fui com o pessoal da equipe de livros do Ministério da Educação e da equipe daqui, fazer a entrega dos livros gratuitos às escolas de Penedo. Me lembro como se fosse hoje. Certo. E fiz uma pregação lá sobre a educação, sobre a utilização do livro, a responsabilidade da guarda e manuseio do livro para as crianças, os adolescentes, de um modo geral. E tão convincentes, penso eu, mas sobretudo tão consciente, que eu fui abordado pelo bispo de Penedo, Dom José III. E ele me disse: doutor Murilo, o senhor é candidato? Eu disse: não, me passaram para trás. Eu não sou candidato a nada, vou voltar à minha vida. Não faça isso. Ele fez um apelo. Fez um apelo. O senhor é um homem tão envolvido com a educação em Alagoas, com o nosso Estado, que a gente não pode perder um quadro desse. Vinha de Penedo, depois que aconteceu isso, eu disse: não quero, não. Então vinha de Penedo, num carro, com a representante do livro Marília, professora Marília. E meu chefe de gabinete, Adalberto Jorge de Moraes Barros, o nosso querido Betinho. Eu e o motorista. E lá para as tantas, o Betinho, que é o pai e a mãe da minha candidatura, disse: ô Murilo, por que você não se candidata a deputado federal e dá uma lição nessa gente? Você tem condições subejas para si. Eu recusei de princípio e depois aceitei, porque dentro de mim estava contido o animal político que eu era. Ô doutor Murilo, mas o senhor sempre dividia essas decisões mais nobres também e mais elevadas com sua esposa, né? Minha esposa foi... O senhor dividia com ela? Com ela foi meu apoio. Minha mulher era de tal porte que eu sempre costumo dizer: minha mulher não me deu felicidade. Minha mulher era a minha felicidade. Eu tive a graça divina de ter uma companheira do porte, do status, da capacidade de renúncia, da capacidade de doar-se. E eu fui o homem feliz, sou o homem feliz. O senhor chegou em casa e consultou: olha, estou pensando nisso.
O senhor chegou em casa da viagem, Ah, sim. o senhor vinha Não, quando cheguei em maturando casa, aquela ideia. eu era muito afirmativo. Eu disse no carro mesmo, vou ser candidato. Depois, já perto aqui do entrocamento da estrada de Palmeira dos Índios. Eu disse, vou ser candidato. Cheguei em casa e disse, Helena, vou ser candidato. Mas Murilo, você já pensou disso direitinho? Esse pessoal todo contra você. Aí eu disse, mas eu vou ser candidato, quero ter essa experiência. Fui, eu pensava, e aí eu não vou mostrar a ilusão do político. Eu pensava que seria dos mais votados do Estado. Eu sei. Eu fui o último Se eleito. elegeu às duras penas. Hã? Se elegeu às duras penas. A duras penas. Eu perdi professores e perdi tudo campanha feita, dirigida, de imposição. E esse pessoal não tinha. E a ajuda de campanha? Não teve nenhuma empreiteira, não? Naquela época não tinha Eu isso, não? gastei R$100 e poucos com combustível e alimentação, lanches. Doutor, mas naquela época não tinha o fundo partidário, não? Não. Não se falava em Caixa 2, não, naquela Não, época? se tinha, não me deram. O senhor ouviu falar alguma vez em Caixa 2, doutor? Não, tinha sim. Alguns industriais que davam dinheiro em espécie para a candidatura. Por exemplo, aqui os usineiros davam dinheiro, mas os usineiros não exigiam que ele vendesse açúcar podre, nem que o açúcar fosse lá nas combinâncias. Não. Tinha empreiteira naquela época? Tinha, né? Tinha o quê? Empreiteiras. Naquela época havia empreiteiras? Havia empreiteira? Sim. Isso sempre existiu. Agora pequenas empreiteiras aqui. Certo. Aqui tinha o Jefferson, que era a maior empreiteira para a construção de estrada. Era um alagoano estabelecido aqui e outras pequenas empresas, né? Mas aqui ninguém nunca levantou suspeita de que uma companhia, uma empresa dessa, para construir um trecho de estrada ou uma estrada completa entre dois municípios, tivesse obtido vantagens irregulares ou tivesse oferecido vantagens indecentes. Eu sei como é. Quer dizer, não havia aquela conversa chamada de subreptícia, não, né? Não, de forma nenhuma. Estão lá e me dê cá. Hoje eu assisto desolado, triste, olha, envergonhado e revoltado. Não existe palavra, doutor Murilo. Não existe Não é? palavra. O capitalista, o homem dono do patrimônio da Odebrecht, ir para a televisão com aquele cinismo É verdade. e dizer que comprou, que tirou dinheiro, aumentou o preço para dar dinheiro a partido. Isso é uma vergonha. Vergonha. Ele é o criminoso número 1, porque é como se diz, é a sereia que seduz. É verdade. E o político, ele quer o quê? Mandar. Ele quer... Doutor Murilo, e a contabilidade do senhor de campanha? Naquela época não tinha isso, não. O senhor separou o dinheiro das suas economias? Dá tudo, R$100 e poucos reais da minha economia. Teve que vender algum patrimônio? Não vendi nada. Agora, tem ajuda, assim, digamos. O Betinho botou uns trocados dele, Certo. que não tinha nada, mas botou. Um primo meu que morreu, médico, me deu um cheque. Primo que viveu na minha casa, médico, aqui consagrado, que morreu precocemente. Me deu uma ajuda. Agora, tudo isso numa condição elevada, séria. Não, a família. Certo. É como se eu tivesse caído e que eles foram sem me levantar. E com isso, doutor Geraldo, eu me elegi, mas aprendi a maior lição da minha vida. Eu achava que seria... O mais votado. O mais votado não, porque Suruagi foi o mais votado. Ele foi candidato, resolveu ser candidato a deputado federal. E já tinha um candidato, Albérico Cordeiro, que era do Guilherme. E eu fui o menos votado dos eleitos. Geraldo Bulhões estava nesse meio? Estava também o Geraldo. Olha, Geraldo Bulhões, Antônio Ferreira. Aqui para nós não nos elegemos. Quem nos elegeu foi Divaldo. Divaldo foi o deputado federal mais votado do Brasil. Teve 150 e tantos mil votos. Naquela época, né? E foi ele
que completou os meus minguados votos para atingir a legenda partidária. Agora, preciso lembrar que ele vinha do governo do Estado, ele vinha da condição de governador do Estado. Ele vinha da posição. É uma outra realidade. E de bom governador. Bom governador. Diga-se Mas é outra realidade. É uma outra realidade, né? Era outra realidade. Mas eu agradeci. Qual era o partido, doutor? O meu partido era a Arena. Só havia dois, né? Havia a Arena, aliás, dois partidos consentidos. A Arena para se fazer do governo e o PMDB para apresentar uma contestação para dar uma satisfação à comunidade internacional de que aqui existia pelo menos um raquítico sistema democrático. O doutor Murilo, quando o senhor chegou lá, quem era o grande hierarca da Arena nessa época? Quem era o grande hierarca, o grande líder da Arena em nível nacional? O senhor? Olha, Francilino Pereira. Francilino Pereira. Foi o governador que veio me entrevistar aqui quando eu era candidato a governador. Pereira. Quando eles me fizeram candidato. Petrônio Portela. Petrônio Portela já era da Casa Civil. Foi também um grande articulador político da Revolução. Seria... Ele era senador. É senador. E ele seria naturalmente o presidente do Brasil. O senhor concorda comigo? Se não fosse o sistema, a chamada linha dura, Sim. pudesse conviver depois desse contato mais estreito com o poder tudo, mas ela achou que não, que muita coisa precisava Agora, ser doutor Murilo, veja bem, o Petrônio Portela era páreo para o Tancredo Neves. Maluf não foi. Não. Mas o Petrônio Portela era páreo, inclusive com liderança, com poder de capacidade de articulação. Não seria? Seria, sim. E como conteúdo. Né? O Petrônio Portela era um homem de boa formação. Boa formação. Como o Francilino Pereira, governador de Minas, esse pessoal estava bem preparado. Ninguém ouve falar desse povo envolvido em corrupção. Ninguém ouve esse povo falar com o negócio de... A coisa que eu mais eu bato assim, não faço propaganda, porque eu estou falando dentro do que eu sei, dentro do que é o alcance da minha visão pode alcançar. Mas se falava, eu era estudante, maldizia o Andreasa, que era isso, que era ladrão. Morreu pobre. Morreu pobre. Os companheiros tiveram de se cotizar para poder fazer o enterro dele. O Costa e Silva morreu pobre. O Figueiredo morreu pobre com um apartamento que o soldo de um oficial dá para comprar ao longo do tempo. Então, não existia naquela época uma praga, uma desgraça dessa, e que todo mundo quer levar a vantagem. Todo mundo está para ser servido e não para servir. É verdade. O doutor Murilo, há um outro detalhe aí que eu gostaria que o senhor, dessas informações, quando o senhor chegou na Câmara Federal, como é que o senhor viu o ambiente da... O senhor ficou, vamos dizer assim, teve alguma decepção quando o senhor chegou lá? Não, eu cheguei na Câmara Federal sequioso de me adaptar a uma nova vida. E mostrar serviço, né? E de me preparar. Portanto, eu digo, 3 meses antes de assumir, eu fui a Brasília e trouxe comigo o regimento interno da Câmara, o regimento interno do Senado e o regimento interno comum, que era o regimento interno do Congresso, das duas casas reunidas. Porque eu aprendi, ainda mais, repórter-me, com o professor Aurélio Viana, certo. Lá o deputado federal, professor era de matemática, lá atrás. O melhor regimentalista do Congresso Nacional. Então eu aprendi com ele de que quem tem o regimento na ponta da língua, ele sabe dar os passos. É a mesma coisa na nossa área de direito. O advogado que conhecer bem o direito processual, civil e penal, ele tem trânsito mais lépido, mais seguro, mais efetivo na sua vida. O doutor Murilo, quem dominava, só um parênteses, quem dominava, a gente percebia que ele dominava bem o regimento, era o Eduardo Cunha, né?
Eduardo Esse Cunha. entrou agora, você veja Pois, só. mas ele tinha o total domínio do regimento. né? Mas dominava pelo seguinte, dominava no sentido Mas de dominava pro mal. proselitismo para ele. E dominava para o mal. Pro não era mal. para o bem. Quer dizer, ele criou em torno dessa força, primeiro, a falta de vontade, porque os atuais, bom, não digo, mas essa leva de muitos deles não querem saber de nada, querem saber de frequentar o Congresso, de arranjar verba para se eleger. Havia muito lobby na época que você foi deputado? Muito. Lobby, achaques Não, de empreiteira, Não, lobby sempre houve. Porque quando há interesse, cada um estabelece uma estratégia para levar a bom termo os seus interesses. Só que antigamente isso tinha espaço, tinha pauta, isso tinha fronteiras morais, culturais. Hoje não. Hoje é uma terra de ninguém. Hoje é como se pessoa instituir a tempo atrás, laissez-faire e laissez-passer. É o que chama de política de terra arrasada. Vamos embora. Laissez-faire e laissez-passer. Deixa fazer, deixa passar. Então, o importante é chegar lá, no altar da glória. Não importa quem eu vou passar por cima e para a infelicidade nossa, é o nosso país, né? É o nosso país, é o Brasil. Mas olha, eu não sei fora daqui, mas eu acho que o mundo moderno caminhou muito para isso. Está muito fértil para isso aí, né? Caminhou muito para isso. E aqui, como nós éramos ainda inabilitados, levou a todo mundo se ficar babando com essa sujeira toda. Doutor Murilo, o senhor fala numa passagem, numa conversa que nós tivemos, o senhor fala de um hierarca. É interessante isso, que eu tenho essa ideia, que era um hierarca, porque ele foi governador em estados diferentes. Eu diria até que era um indivíduo quase que imbatível. Em termos de voto, ele era imbatível. Mas o senhor tem o que se chama de reservas. Eu falo com relação a Leonel Brizola. O senhor foi do PDT? Eu fui... Depois foi do PDT? Não, eu fui um dos deputados que estavam lutando, éramos 9, pelo renascimento do PTB. Ah, certo. Partido Trabalhista Brasileiro. Que teve aquele caso com a Ivete Vargas e tal. Exatamente. Então, por conta disso, nós fomos ao primeiro encontro de Lisboa, onde se reuniram os brasileiros desterrados, deportados, enfim, os que foram jogados fora do seu país, exilados. Com esse encontro, já o regime acenava com a anistia, mas era uma anistia restrita, uma anistia de escolha. E nós fomos para lá para analisar a possibilidade de ampliá-la, certo, de colocá-la sob o seu palio todos os brasileiros que estavam desterrados fora da pátria. E que ela fosse ampla, geral. Quem organizou? Foi o Brizola que organizou isso? O Brizola... Esse encontro lá em Portugal foi o Brizola? Não, o Brizola foi que ele organizou lá o encontro com os exilados. Certo. Agora, nós fomos por conta nossa. Certo. Fomos 8 deputados. Certo. E então, eu dizia que o Brizola organizou esse encontro e nós tivemos conhecimento e nós queríamos também uma anistia ampla, geral e restrita, dentro do possível, e fomos arriscar o mandato da gente. Estava na época, o doutor Jerônimo, em que as bancas eram dinamitadas, explodidas pela ala. Eu lembro disso. Do exército, pelos linha dura, que não queriam
essa conciliação. Os presidentes, conscientes da responsabilidade, estavam revendo posições e fazendo o país, aos poucos, retornar à sua normalidade institucional. Portanto, nós fomos para isso. E lá eu tive oportunidade de acompanhar e de participar ativamente. Eu tenho um cartão que eu mandei para minha mulher de lá. 3 dias, depois de 3 dias de debates. E eu pinto com todas as forças do meu julgar a figura do Brizola, que era um encantamento para mim pela resistência ao golpe do vice-presidente, a assunção do vice-presidente, pela desapropriação da Golden Share, tanto companhia de transporte... Ele foi uma decepção. Uma decepção. Voltei desenganado. Por quê? Talvez seja até isso. Você sai do frio para o calor, você morre. Eu tinha uma ideia dele, juvenil, uma ideia fantasiosa, e cheguei à realidade que o plano era o mesmo, e olhe se fosse o mesmo. Pelo menos da minha parte só existia ideal, não existia nenhuma vantagem. Portanto, eu aprendi a ver os homens, e eu tenho esses testemunhos, eu não estou dizendo agora, já no ocaso da minha existência, eu estou dizendo isso no dia, eu disse isso no dia, na hora. E tudo isso se confirmou. Nós sempre fomos fartos de liderança e faustos de pessoas que conduzem para si, para benefício próprio. Doutor Bruno, nós estamos terminando o nosso programa. Eu teria ainda muito assunto com o senhor, teríamos ainda uma longa estrada a conversar, mas eu faço uma última provocação ao senhor e faço querendo ouvir de verdade a sua opinião, porque é muito importante para mim e para os nossos telespectadores. Do alto de toda essa linha de existência que o senhor tem, de dignidade, de boa-fé e de exemplo, né? O senhor é um homem que não diz uma coisa e faz outra. Se a gente for fazer uma análise da sua vida, o senhor tem sido... Me desculpe, eu sempre tive como filosofia de vida: faço o que eu digo, mas sobretudo, façam o que eu faço. O que eu faço. Quer dizer, o senhor tem mantido uma coerência. Aí eu lhe pergunto, doutor Murilo, temos saída? O nosso país tem saída? Tem. Nós não precisamos, nem podemos perder a esperança. Quando eu era menino, tinha um ditado, um êmulo: a esperança é a última que morre. Eu acho que a esperança é imortal. É ela que nos alimenta, que nos dá energia para vencer o dia a dia e, por que não, para enriquecer os nossos dias. Então, eu tenho fundadas esperanças de que esta fase sombria, esta fase vergonhosa, apática, sem acrescentar nada, ela haverá de passar. Nem que seja por exaustão, por se tornar alguma coisa tão vulgar que não tenha mais nem o mínimo lugar num plano qualquer de atuação. Que bom, doutor Murilo, que o senhor tem essa percepção de que nós vamos ter saída, porque às vezes eu chego mesmo a desacreditar. Aliás, eu ouso aqui dizer o seguinte: no final de tudo,
no final de tudo apurado, tudo acertado, tudo devidamente definido, esquadrinhado, se ao final esses indivíduos envolvidos continuarem com seus direitos políticos, continuarem podendo postular uma representação, eu acho que nós não temos saída não. Eu acho que nós vamos continuar na mesma coisa. Não vai se encerrar com isso. Eles estão preparados para sobreviverem ainda há algum tempo. Esse poder é tão pestilento, é como uma epidemia que não foi convenientemente tratada. Então ela eclode aqui, ali, acolá. Olha, eu vou dizer, quando eu me manifesto assim, com a ênfase tão acentuada de crença na esperança, eu vou revelar por que isso. Porque eu sinto isso em mim. Eu estou com 83 anos já na vizinhança. Sou portador, descobri ultimamente, de uma doença autoimune, que não tem cura, que não tem retrocesso, que já me afetou um dos ventrículos do meu coração. E que por conta disso eu já não tenho força, o meu coração não tem força para estar alimentando as extremidades e evacuando as extremidades naquela função de fotossíntese, de levar o sangue venal, arterial, e trazer o sangue venal para a purificação dos pulmões. Portanto, e nem por isso eu perco a esperança, porque eu sou um animal inteligente. Eu tenho de viver novas regras de conduta. Eu tenho de me adequar às minhas limitações para que eu possa tirar o proveito da convivência dos meus filhos, dos meus amigos, dos meus irmãos, enfim, para que eu viva e me considere, sobretudo nessa vida, um cidadão ainda prestante. Maravilha, doutor Murilo, maravilha, muito bom o senhor estar aqui conosco, mas eu encerro dizendo uma frase de Edmund Burke, e já pegando o que o senhor falou de esperança. E eu penso assim, Edmund Burke dizia o seguinte: a esperança é uma coisa boa e nada que é bom pode morrer. Exatamente. Doutor Murilo, muito obrigado pela sua presença, sempre uma satisfação tê-lo aqui no nosso estúdio. Muito sucesso, que o senhor já fique entre nós por muitos e muitos anos. Eu sigo a sua família. A sua carreira. Com a sua família. Muito bem. Viu? E aqui as portas estão sempre abertas. Tá bom. Muito obrigado, de verdade, em meu nome, em nome da nossa equipe, em nome da televisão. Muito obrigado. Meus amigos telespectadores, minhas amigas, muito obrigado, sempre agradecendo a audiência dos senhores e das senhoras. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.